a reforma tributária vai resolver tudo isso. Não vai, né? Isso acho que é um dos mitos aí. Sistema tributário brasileiro hoje. É um manicômio. Um dos principais objetivos hoje da reforma é acabar com uma dessas distorções, que é a guerra fiscal. Porque simplificando o sistema facilita também o lado de quem está fiscalizando, né? Então ajuda também, de certa forma, a fiscalizar a sonegação. O tal do IVA, realmente ele simplifica ou só troca o nome dos impostos? Simplifica, sim, com certeza. A gente tem simplificação tanto da quantidade de tributos, né? Reduzir pela metade, né? Cair de 4 para 2 tributos. E hoje, por exemplo, com o ICMS eu não consigo fazer essa conta. O ICMS tem por características o cálculo ser feito por dentro. Ou seja, ele incide ICMS sobre o próprio ICMS quando eu faço a apuração. Um banho de conhecimento, né? Fala galera, bem-vindos a mais um ChecksCast. Hoje eu estou aqui com o Gabriel ao meu lado. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Para quem não conhece, o Gabriel é nosso diretor de outsourcing. Cara incrível, fantástico. Inclusive, enquanto apresentador, já esteve aqui também no ChecksCast, já ajudou aqui e fez sozinho a entrevista das crianças no Dia das Crianças da Checks. Mas vamos lá, porque hoje... Por que o Gabriel tá aqui? Me conta, por que você tá aqui? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito especulado aí na mídia, que a gente precisa atualizar as pessoas, atualizar os impactos nas empresas, e vamos falar com quem entende do assunto. Pois é. A gente recebeu muitos pedidos para a gente falar da reforma tributária. Tá todo mundo preocupado porque ela tá aí para acontecer e, né, enfim, não tem um cliente nosso, não tem um amigo, não tem um empresário que a gente conhece que não tá preocupado com isso. E a gente convidou hoje um cara para vir falar sobre a reforma tributária. E por isso o Gabriel veio aqui para me ajudar nessa entrevista. E o nosso convidado de hoje é um cara que tem, assim, né, no histórico dele, Grupo Votorantim, Price, é empresário, já há mais de 13 anos, especialista em reforma tributária, contador e, por acaso... um ótimo gestor. Não precisa mentir. Enfim, Fábio Yamamoto. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por aceitar nosso convite para estar aqui. É um prazer ter você aqui hoje pela primeira vez. Também falando desse assunto tão importante, tá preocupando todo mundo aí. Tá preocupando todo mundo. Tá do lado de cá também, na experiência... O legal diferente aí. O legal sendo entrevistado sendo hoje. Entrevistado hoje. É bom porque a gente pode te colocar em enrascadas, né? Vou fazer várias perguntas. Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, você já tomou... Tem nosso patrocinador aqui, eu queria saber, você já experimentou o energético do Minotauro Energy Drink? Porra, melhor energético do mercado. Aí, ó, coloca o corte aí pra gente mandar lá pro Rogério e pro Rodrigo, hein? E aí, vocês preferem frutas tropicais ou tradicional? Tanto faz, todos são bons. Ah, o povo tá treinado aqui. Vamos lá, tá então. Todo mundo já, né, ensinado aí, ó. Saúde! Vamos lá, então. Bora tomar o energético para começar energizado. Vamos, porque o assunto é espinhoso. O assunto é delicado. Mas antes disso, né, você que também é palestrante, que dá treinamentos... Você sabia que o Cinemark Empresas, você pode alugar uma sala do cinema para dar palestras, para fazer um treinamento da sua empresa ou até a festinha das crianças, bacana, que você não tem mais? Mas fiz a festinha deles quando eles eram menores, né? Quanto? 15, 30 anos atrás? Uns 10 anos atrás, né? Entregando a idade, né? Os filhos tudo grande já. Fabinho... Vamos lá. Obrigado por aceitar esse desafio. A gente colocou agora há pouco um post, né, nos stories, porque provavelmente vem perguntas aí, todo mundo está super interessado em saber, a gente está interessado em saber, a gente está preocupado com as mudanças, e a gente queria começar, né, perguntando do seu ponto de vista, o que a gente deve esperar pela frente com relação à reforma tributária? Bom, a reforma... Acho que vem trazer uma inovação, né? Acho que é um começo, para falar a verdade. Uma coisa que eu falo para todo mundo também é que a reforma não vai resolver todos os nossos problemas. O sistema tributário brasileiro é muito complexo e a reforma vem resolver, sim, alguns problemas de alguns tributos, de alguns impostos, mas, assim... Não fiquem com a esperança de que ela vai resolver tudo e toda a complexidade do nosso sistema. Mas é um começo. É uma mudança que já tem, né, aí décadas sendo discutida, que a gente já esperava há muito tempo, passou por muitos governos, a reforma foi, né, a cada governo que foi passando, ela não foi aprovada, mas foi mudando ao longo do tempo, e agora finalmente saiu.
Talvez, né, como eu disse, não resolva tudo que a gente precise, mas a gente também precisa começar de algum lugar. Não adianta querer também resolver todos os problemas de uma vez, né? A gente nunca faz isso, é muito difícil a gente conseguir, especialmente num ambiente tão complexo como é o Brasil, resolver tudo de uma vez numa canetada só. Né? Fala-se que é a maior mudança em 50 anos. Você acha que é isso? E aí, que mais que eu queria saber também? Que tão de errado havia no sistema antigo, no que está, né, atualmente ainda vigente? O sistema antigo é muito complexo. E o sistema antigo foi gerando muitas distorções. E aí um dos principais objetivos hoje da reforma é acabar com uma dessas distorções, que é a guerra fiscal. Então, na verdade, se deu autonomia para estados, principalmente para estados, mas também para os municípios, para legislar sobre muitos, né, benefícios e incentivos. Isso acabou gerando uma guerra entre os estados. E acabou gerando hoje, né, a gente tem a legislação ainda vigente do ICMS, né, cada estado tem a sua legislação. Claro que existem diretrizes básicas aí da legislação federal, mas a verdade hoje acho que a gente tem 27 legislações diferentes falando de ICMS, incentivos diferentes, então isso gerou uma guerra entre os estados. Um dos objetivos, né, da reforma e da lei é justamente acabar com isso, de certa forma centralizando a administração, né, desse tributo e a forma como vem os tributos que vão substituir principalmente o ICMS, o IBS, né, meio que perde o sentido essa guerra fiscal. Então, acho que o objetivo de acabar com a guerra fiscal, em parte, vai ser cumprido. Na prática, você está falando que todas aquelas questões que a gente conhece de benefícios locais vão ser derrubados, é isso? Todos eles perdem sentido, porque a reforma acaba primeiro com esses benefícios, a reforma também unifica as questões de alíquotas, de outros benefícios de redução de alíquotas, esse tipo de coisa. Então a lei complementar que saiu, ela unifica isso, então isso acaba perdendo sentido. Obviamente, quando a gente fala de incentivo fiscal e atrair investimento, né, para os estados, para os municípios, para a localidade, envolve outros temas, como geração de emprego, estimular a economia local e tudo mais. Mas a parte tributária em si, a guerra fiscal realmente perde sentido, né, de continuar acontecendo. A legislação meio que acaba com isso. Né? Vou fazer uma pergunta. Hoje você tem algumas cidades, alguns estados onde eles têm incentivos à economia, né, redução de impostos, para que você fomente a economia local. E hoje, por exemplo, uma armazenagem, existem alguns estados que incentivam isso. E com essa mudança, em teoria, existe uma preocupação de ter um êxodo de volta para São Paulo dessas empresas. Você acha que essa reforma ou os estados estão pensando nesse impacto logístico também? Com certeza, né? Eu acho assim, inicialmente acho que a gente não vai ver isso de forma tão profunda, esse êxodo, até porque tem questões de investimento, a gente tem questões ligadas também a custo, né, de local em São Paulo, principalmente, né, falando aqui do estado de São Paulo, a gente tem questões ligadas a custo, o aluguel é muito mais caro, então colocar o custo de construção é muito mais caro aqui também. Mas sim, existe uma preocupação, né, de todos os estados. Por quê? Porque um dos atrativos para atrair indústrias, para atrair empresas de serviço para esses estados, para esses municípios, era a questão tributária, dar incentivo, diferir tributo, ICMS, né? Quer dizer, jogar o recolhimento desse ICMS lá para frente, para atrair as indústrias se instalarem lá. Isso acaba, né? O Estado perde essa autonomia de fazer isso com a reforma. Então, com certeza, existe uma preocupação, sim, das empresas acabarem saindo por questões mais logísticas aí no caso, né? De estar mais próximas dos grandes centros, esse tipo de coisa. Hoje vale a pena você tá longe, às vezes, até de grandes centros, porque você recebe incentivos de tributos que compensam o custo logístico, o lead time de entrega, coisa do tipo. Isso acaba perdendo realmente sentido, então existe uma preocupação com certeza de todos os estados, municípios também, de perder indústrias que hoje estão instaladas lá, porque elas acabam perdendo essa autonomia para legislar sobre, né, tributo e acaba perdendo atratividade, né, pelo fato de estarem longe de grandes centros consumidores, esse tipo de coisa. Né. Além da questão local, né, que nem o Gabriel bem mencionou,
tem o planejamento individual das empresas, né? Independente dela pagar o mesmo tributo, vamos supor, lá em Itajaí ou aqui em São Paulo, hoje ela tem uma programação, ela tem, né, um fluxo de caixa considerando os custos, né, e os investimentos atuais. Como é que as empresas vão fazer para recuperar isso de alguma forma? Vai ser repassado? E até se isso não vai virar uma guerra jurídica por conta de benefícios que têm um prazo concedido de 30 anos e que estão no meio do caminho. Não, isso com certeza vai acontecer, assim. Quer dizer, com certeza não, mas a gente conhece o Brasil, acho que isso dá pra gente esperar. Até porque, assim, a reforma tem um período de transição e esses incentivos tendem a acabar, né, da forma como hoje está na lei, em teoria eles acabam a partir de 2033, todos esses incentivos cessam. Quer dizer, ICMS e ISS vai ser extinto a partir de 2029, tem um prazo para você. Você acha que existe a possibilidade de postergar? Porque teve, só para complementar, teve a questão, por exemplo, da desoneração da folha, que já vinha sendo dito que ia ser encerrado, né, lá atrás e acabou postergando, foi fazendo gradual. A possibilidade sempre existe, né? A gente está falando de Brasil, então assim... Do jeito que está a lei hoje, claro, ainda falta muita regulamentação, mas do jeito que está a lei hoje, esses incentivos acabam em 2032. A partir de 33 eles cessam. Mas assim, como o Gabriel mencionou, a gente tem muitos incentivos, especialmente ligados a ICMS, que tem prazos muito longos, de 50, 60 anos. A gente sabe de indústrias que se instalaram em outros estados, na região Nordeste e Norte, que receberam incentivos muito longos, de 50, 60 anos de diferimento de tributo. Com o fim desses incentivos, isso com certeza ninguém vai aceitar pacificamente, perder um tributo que ele tem mais 30 anos de benefício. Garantidos, né? Então assim, isso com certeza vai abrir uma guerra jurídica aí. Não acredito que as empresas vão aceitar passivamente, simplesmente acabou a partir de agora. Eu acho que vai ter sim judicialização de todos esses incentivos aí que superam aí o prazo de transição previsto pela lei. E você acha que a reforma tributária, ela, de alguma forma, ela pode incentivar alguma alteração constitucional? Na verdade, ela já vem com uma alteração constitucional, né? A reforma tributária, a origem dela e alguns itens que constam na reforma são fruto da emenda constitucional 132, né? Então, assim, ela já vem de uma emenda constitucional. E podem existir alguns dispositivos dentro da lei que demandem, pode ser que alguém questione legalidade até e constitucionalidade de alguns itens que hoje estão na reforma. E aí são dois caminhos, ou aquilo vai ser vetado, ou vai ser, né, derrubado em juízo, ou vai ser fruto de uma emenda constitucional futuramente para corrigir essa distorção. Então isso pode acontecer. Da forma como está hoje, a princípio tudo foi previsto, inclusive a lei complementar ela já vem, fruto dessa emenda constitucional. Então, em teoria, todas as alterações que vieram da emenda constitucional estão previstas na lei complementar. Mas, óbvio, né, legislação, como eu falei, é um tema muito complexo no Brasil, especialmente aqui. Então, podem existir coisas ali que ainda, né, sejam fruto de discussão aí. Bom, se você tivesse que explicar a reforma tributária para uma criança... Para alguma que estava aqui no Checkscast Kids. O que você, como você falaria para uma pessoa leiga que você precisaria apresentar a reforma tributária? Porque a gente está no dia a dia, a gente conhece bem os termos técnicos, conhece bem as alterações, os impactos, mas para quem tem um MEI, um empresário que só pensa no negócio e não na parte, no back-office, na parte administrativa, como que você explicaria? Bom, primeiro assim, explicaria que a gente tem uma esperança, a gente está olhando para o futuro, é uma melhoria realmente. Então a gente está tentando simplificar, e eu acho que está simplificando sim muita coisa, do nosso ambiente de impostos. Então assim, a gente está assim num caminho de melhorar toda essa loucura que é o nosso ambiente, né, de pagamento de impostos. Então acho que existe uma esperança. Isso você diz na questão de quantidade de tributos, de forma de recolhimento? Quantidade de tributos, simplificação da forma de recolhimento. Até para entendimento. Transparência na forma de distribuição desses impostos. Isso também é uma coisa que
as pessoas nem olham isso. Na verdade, a gente nem sabe para onde vai. Quando eu pago ICMS, quando eu pago PIS e COFINS lá hoje, eu não sei para onde vai esse tributo. Uhum. A lei hoje traz isso um pouco mais claro, tá? Como vai ser a distribuição, está previsto inclusive na lei complementar. Então isso é um pouco mais claro pro cidadão comum, vamos dizer Continua com aquelas variações, por exemplo, né, sei lá, pegar uma indústria de cosmético. O tributo do sabonete é diferente do shampoo. Da bolacha é diferente do biscoito. Continua. Na realidade, existem alguns setores que vão ter redução das alíquotas. Então a gente tem diferenciação, setor de serviços, indústria, equipamentos, medicamentos, equipamentos médicos, turismo, medicamentos, hotelaria. Então tem diferenciação na lei. São 2 tributos, né, CBS e IBS, que vão ter alíquota única, mas que vão ter regimes de redução de alíquota para determinados setores. Então as reduções vão de 30% até alíquota zero, até 100% de redução. Então ainda vai ter isso. E a gente tem também um item lá hoje que está entrando na lei, que é o imposto seletivo. E aí também é outro que vai regular também e vai ter diferenciação, né, de impostos para determinados tributos. O imposto seletivo basicamente incide sobre tudo que, né, a legislação entende que é nocivo à saúde e meio ambiente. A gente está falando de bebida, cigarro, bebida açucarada, combustível, então tudo que envolve meio ambiente e saúde. Tem uma penalização. Tem um imposto adicional aí, que é o imposto seletivo. Legal. Você acha que a reforma tributária para o Brasil, ela vai ser boa ou ela vai ser uma dor de cabeça para os empresários? Os dois. As duas coisas. Talvez você tenha que falar do ponto de vista do empresário e do contador. Os dois, principalmente nesse período de transição, porque a gente vai conviver ainda com tributos, né? O cronograma, como é que está o cronograma de transição da reforma, né? Começa o ano que vem, 2026, a gente vai ter alíquotas ali simbólicas da IBS e CBS, mas aí a gente ainda mantém os tributos ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então a gente vai conviver ali o primeiro ano com isso. 2027 entra a CBS, que substitui PIS e COFINS, mas eu tenho itens do PIS e COFINS, crédito, por exemplo, de imposto, alguns incentivos e benefícios que eu vou poder ainda compensar durante o período de transição, ou seja, até 2032. Então vou conviver ainda. Ele vai ser extinto quando entra a CBS em 2027, mas eu vou ter que conviver ainda com certas obrigações para aproveitamento de crédito, coisa do tipo. O IBS é a mesma coisa, o IBS entra de fato em 2029, quando vai ser extinto o ICMS e ISS, mas a mesma coisa, eu vou ainda conviver com ICMS e ISS porque eu tenho outras questões de crédito, de benefícios que ainda vão durar até o fim do período de transição. O período de transição, em teoria, acaba em 2032, 2033, vida nova, teoricamente tudo que está relacionado a PIS, COFINS, ICMS e ISS acaba ali, 33 segue com o CBS e IBS só. Então, assim, respondendo aí, acho que como eu falei no começo, acho que é um motivo de, vamos dizer assim, esperança, porque há realmente uma melhoria, uma simplificação de ter determinados itens, mas vai ser uma dor de cabeça também, especialmente nesses primeiros anos, porque a gente vai ter que conviver com tudo isso e reaprender. Mesmo que a partir de 2033 a gente vai ter que reaprender com um novo sistema. Então tem os dois, um pouquinho de cada. Se você falar da parte do contador em si, ainda é muito obscuro porque a Receita ainda não divulgou como você deve fazer essas declarações, né? Então é uma preocupação muito grande porque no operacional, no dia a dia, nas entregas, a gente não tem a dimensão do esforço que será aplicado, né? Não, infelizmente principalmente não. nesse começo, né? Hoje a gente tem a emenda constitucional 132 e a lei complementar 214. É só. A gente não tem mais nada de regulamentação ainda. Então, assim, a gente não sabe ainda como vai funcionar a questão de obrigações acessórias. Claro, tem as diretrizes gerais de como vai ser feito o recolhimento, distribuição desse tributo, tem uma alíquota teto, tem as fórmulas de cálculo lá para a composição das alíquotas base, mas de fato a gente não sabe como vai ser ainda. A gente está falando, né, apesar de serem 2 tributos e ser simplificado, a gente está falando de um tributo de administração federal, que é a CBS, e a gente vai ter um tributo de administração dupla, estadual e municipal, que é a IBS.
Então também demanda ainda a regulamentação de tudo isso. De fato, a gente não tem nada hoje de regulamentação, principalmente da parte mais operacional do dia a dia, né? De obrigações acessórias, de como vai ser feito o recolhimento, apuração, esse tipo de coisa. A gente tem a regra geral, diretrizes básicas, né? Fabinho, e para quem não é empresário ou para quem não trabalha na área financeira, contábil, fiscal, para o consumidor final, o que você vê de impacto inicial? O bolso? No bolso, né? Eu acho que vai... Eu espero que tenha um aumento de carga tributária, infelizmente. O governo fala que não, né? Alguns especialistas também até falam que possivelmente vai ter uma compensação, mas eu acredito que vai ter um aumento de carga tributária e com certeza isso vai ser repassado para o consumidor final, né? Então... acho que o consumidor vai sentir. Não tem como não ter, né? Porque se você pegar uma coisa simples, por exemplo, de prestação de serviço do ISS de 2 para 5, são 3% de um custo que vai ser repassado. Vai ser repassado. Vai ser repassado. Não tem jeito, então, né? Acho que eu tô falando de um exemplo simples. O consumidor, de alguma forma, pode esperar um aumento de carga e, consequentemente, um aumento no preço. Os benefícios dessas localidades todas que têm benefício fiscal. Esses incentivos fiscais, toda essa... vão ser perdidos. Esses incentivos vão ser perdidos e isso com certeza vai ser repassado para o preço final, né? Tem um ponto que ele é muito crítico, né? Vai ser tudo que vai ser gerado de crédito, ele vai ser baseado no efeito caixa. E muitas empresas, elas parcelam suas compras. Então, qual é o efeito disso para fins de fluxo de caixa da empresa que está fornecendo, né? Tanto o serviço quanto o produto, visto que ela vai vender o produto, vai tributar de uma única vez e vai ter o seu crédito diferido ali pelas parcelas que ela for receber. Mas você diz do ponto de vista do fornecedor, de quem está recebendo. Exato. Na realidade, existe um mecanismo na lei, e isso é uma coisa que está preocupando, né, o mercado no geral, especialmente varejo, especialmente justamente empresas que fazem venda parcelada. O recolhimento desses tributos, na verdade, hoje, do jeito que está na lei, vai ser meio que por caixa, na realidade, né? Vai ser no recebimento. Porém, empresas que têm um prazo de pagamento mais curto que estão preocupadas. Existe um item lá, uma seção dentro da lei, que é o que eles chamam de split payments, onde está previsto a retenção dos tributos pelos meios de pagamento. Então, pelas instituições financeiras, pelas plataformas de pagamento. E a lei não excetua nada. Na verdade, ela fala que é tudo que for pagamento por meio eletrônico. Então, a gente está falando de todo tipo de pagamento. Pix, boleto, né, transferência bancária até de o que for. É só a forma de pagamento. Teoricamente, estaria fora ali do alcance, né, desse split payment dinheiro e cheque. Teoricamente, não é um meio de pagamento eletrônico. Então, assim, existe uma preocupação muito grande das empresas, especialmente essas que têm um prazo de pagamento curto. Por quê? Porque ela fazia o recolhimento desse tributo, desse imposto, lá no vencimento, que às vezes ocorria 40, 50 dias depois da venda, e às vezes até do recebimento. E do jeito que está previsto na lei, não. Ela vai fazer... A instituição de pagamento vai fazer a retenção no momento do pagamento. Só se ela vende hoje... a gente está aqui dia 4 de novembro, ela faz uma venda hoje. O recolhimento desse tributo, em teoria, ficaria para dezembro. Só que se ela recebe dia 20 de novembro, a instituição de pagamento vai fazer a retenção desse imposto dia 20 de novembro. Ou seja, ela vai antecipar o recolhimento de um imposto que hoje ela está recolhendo, né, de forma mais alongada. Aí. Mas assim, isso que você está falando pode soar como uma grande preocupação para toda a população. Para todo mundo. Qualquer Pix que você faça entre pessoas pode ser encarado como um pagamento e ter a retenção. É isso? Não, na verdade não. Na realidade... Mas explica como que vai ser diferenciado, o que vai ser transação entre empresas, entre compras, serviços, pagamentos e... Então, aí é que está o problema. A gente não sabe ainda. Esse é o grande ponto e é isso que está gerando uma preocupação gigantesca, inclusive nas instituições financeiras no meio de pagamento, porque ela vai ter que ter uma forma de identificar o que é recurso oriundo de uma transação comercial, de uma venda, seja ela por Pix ou outro tipo de transferência bancária que não envolve. Boleto bancário é mais fácil, porque a gente tem ali a transação vinculada, né, a uma transação comercial. Mas ela vai ter que adaptar os próprios sistemas para poder fazer esse tipo de retenção, para diferenciar, por exemplo, o que você falou, uma transferência bancária por um outro motivo. Eu só estou fazendo movimentação entre contas, alguma coisa dessa natureza.
Mas, em teoria, tudo que for uma operação comercial que envolver uma transação de compra e venda de qualquer coisa que seja serviço, produto, mercadoria, vai estar sujeita à retenção do tributo no momento do pagamento. Como vai ser feito isso? A gente ainda não sabe direito como o mecanismo vai funcionar. Essa é uma das coisas que está lá prevista, mas a gente não tem regulamentação e também não sabe como isso vai ser nem operacionalizado, nem fiscalizado. Legal. Quais são os setores que, na sua opinião, vão ter benefícios e quais são aqueles que precisam se preocupar um pouco mais? Benefícios... de partida. Eu acho que são setores que têm ali reduções de alíquota, né? Os setores que têm redução de alíquota mais importantes, alimentício, medicamentos, equipamentos. Na verdade, não benefício, mas esses talvez fiquem hoje, né, numa situação neutra, ou seja, não vai ter um grande aumento de carga, talvez tenha até uma reduçãozinha. Eu acho que o setor de serviços é um setor que vai ser impactado, porque a gente vai unificar a alíquota de tributo, então vai aumentar. E o setor de serviços, historicamente, é o setor que tem menos crédito, né? O que vai acontecer? Hoje a gente tem duas situações onde os impostos são cumulativos. Em lucro presumido, eu tenho o regime de PIS e COFINS cumulativo, e o ISS é um imposto de natureza, né, por origem de natureza cumulativa. O IBS e a CBS passam a ser 100% não cumulativos. E o setor de serviço é um setor que historicamente tem pouco crédito, até porque grande parte do custo do setor de serviço é mão de obra. E mão de obra não dá direito a crédito e vai continuar não dando direito a crédito com o IBS e a CBS. Explica um pouquinho o que é cumulativo e não cumulativo. O regime cumulativo é você fazer o recolhimento da diferença, vamos dizer assim. Você faz o recolhimento sobre sua margem. Então, se você compra uma mercadoria por 100 e vende por 200, você vai tributar essa diferença. Você vai creditar, ou seja, você vai ter um benefício ali de creditamento do imposto, um crédito a recuperar sobre aquela compra de 100, e você vai recolher o imposto de 200. Então, no líquido, na apuração, você vai fazer o recolhimento só dessa diferença, só dessa margem. Como eu falei, para outros setores, comércio, indústria, essa margem e os itens que possibilitam esse creditamento da compra, normalmente são muito maiores, representam um valor, uma parcela muito maior, né, do custo do que no setor de serviços. E aí, como eu falei, o setor de serviços tem muita mão de obra envolvida, e mão de obra é algo que não dá direito a crédito. Então, você tem um custo lá de mão de obra que você vai ter que pagar, a sua margem tá impactada por esse custo de mão de obra, mas você não toma crédito disso. Então, a tendência é que o setor de serviços tenha um aumento de carga, porque hoje o imposto da forma como é o ISS, ele é 100% cumulativo, ou seja, eu pago sobre o valor de nota fiscal. Só que uma alíquota menor. Eu vou pagar futuramente numa alíquota menor com crédito, mas o crédito tende a ser um pouco menor e não compensar essa diferença. Né? Mais justo, né? O creditamento é mais justo, né, do ponto de vista tributário, mas para o setor de serviços a tendência é que tenha aumento de carga, né? Ele é mais transparente também, vamos dizer assim, o regime não cumulativo, mas espera-se que o setor de serviços tenha uma dificuldade aí, porque vai ter um aumento de carga tributária. Ô, Fabinho, a reforma ela promete simplificar a vida, né, das empresas, mas no curto prazo vai piorar para depois melhorar? Eu acho que os primeiros anos vai piorar bastante. Muitas regras de transição, acho que vai ter muita discussão que vai ser judicializada, eventualmente o exemplo que a gente estava dando ali quando o Gabriel perguntou. Como eu falei, a gente vai ter que conviver por alguns anos não com o tributo em si, não com o pagamento daquele imposto, mas com crédito, com como resolver compensação de incentivo fiscal, esse tipo de coisa. Então, com certeza, assim, até 2032 a gente vai ser um pouco mais complexo. Tende a melhorar a parte de apuração, obrigações, unificar os tributos vai facilitar, obviamente, a vida. Ter um regime, né, mais simples também de apuração, de ser tudo não cumulativo, isso facilita. Obviamente, também não ter uma legislação específica para cada estado também facilita muito. A lei prevê ali uma certa autonomia dos estados e municípios, mas hoje
a lei é muito mais aberta, né? Os estados têm muito mais autonomia para legislar sobre ICMS. Isso vai diminuir bastante, então com certeza tende a simplificar. Agora, o que eu falo também a reforma tributária não né, não vai salvar a pátria, né? A gente está falando aí de trazer dentro da reforma 2 tributos novos, IBS e CBS, em substituição a 4 tributos que existem hoje, PIS, COFINS, ISS e ICMS. Mas hoje no Brasil a gente tem 90 tributos em vigência, então assim, não dá para falar que, né, a reforma vai resolver tudo. Claro que esses 90 tributos, nem todas as empresas estão sujeitas, a gente tem muitas taxas de segmentos específicos, mas tem tudo isso para lidar, né? Ainda. E a organização disso também é custosa, né? Porque assim, se você pensar, lógico, no nosso caso aqui a gente acaba tendo uma receita. Você, por exemplo, está sem tempo de tanto treinamento que está dando de planejamento tributário aí, de reforma tributária. E as empresas precisam investir nesses treinamentos. Mas além disso, elas precisam também fazer movimentações em sistemas, sim. Né, nos ERPs. Que tanto impacto operacional existe dentro das empresas hoje, por conta da reforma? O impacto operacional, primeiro vai ser essa questão da não cumulatividade, empresas de serviço não estão acostumadas a isso. Segundo, as empresas também que eram de lucro presumido também vão precisar fazer adaptação nesses sistemas de apuração e recolhimento, porque também fazia por regime cumulativo, que é um pouco mais simples. Vai perder a vantagem em relação ao real? Para fins de imposto de renda, e contribuição social, não, isso não muda. A regra para imposto de renda e contribuição de lucro real e presumido não altera. Perde um pouco de vantagem se você olhar para PIS e COFINS, porque hoje o PIS e COFINS, no sistema acumulativo, ele tem alíquotas menores. E no regime não cumulativo, que é o do lucro real, basicamente, a gente tem alíquotas, né, maiores, com direito a crédito, como eu falei, mas a alíquota efetiva, no final das contas, sempre dá um pouco mais. Então, do ponto de vista do PIS e COFINS, sim, perde um pouco de competitividade aí, de vantagem. Para efeito de IRCS não muda nada. E para as pequenas empresas, pequenos negócios, principalmente aqueles que estão no Simples? Ou no MEI, né? Um MEI que tem impacto, o que muda? A princípio nada. A princípio só vai ser substituído os tributos que hoje compõem. O Simples Nacional, na verdade, ele é composto por todos os tributos da cadeia. Dentro do Simples Nacional a gente tem o CPP, que é a contribuição, né, patronal previdenciária, que seria o equivalente ao INSS das empresas. A gente tem PIS, COFINS, IRCS. Aí a gente tem ICMS ou ISS e o IPI para as indústrias. Isso não muda. Na realidade, o que acontece é que sai o ISS, sai o ICMS, entra IBS, no caso da substituição do ICMS, né, e do ISS, e sai PIS e COFINS e entra CBS. Então, assim, e as alíquotas tendem a ser... A lei tem um sistema de compensação que não vai alterar as alíquotas do Simples Nacional. Não de distribuição. Não. Então, as tabelas do Simples Nacional, por enquanto, não vão ser alteradas. Então não vai ter alteração. Por enquanto assusta. Você entende que por trás dessa reforma existe a intenção de você mitigar as sonegações além do aumento da carga tributária para alguns setores e com isso aumentar a arrecadação de maneira global, né? Sim. Duas coisas. Primeira questão que a gente discutiu do split payment, fazer com que as plataformas de pagamento, instituições bancárias façam a retenção é uma forma. Eu vou fazer com que toda a transação e movimentação de dinheiro eletrônica seja de alguma forma tributada. E a tendência é ficar mais difícil de você, né, sonegar, de esconder receita com esse mecanismo. Hoje transita, né, às vezes, operações eletrônicas de transferência de dinheiro que não foi eventualmente faturada. E mesmo assim as empresas às vezes assumem o risco de fazer transação eletrônica com isso. Tributando dessa forma, a gente diminui um pouco essa questão. Assim, acho que outros mecanismos que já vêm sendo implementados aí há anos, né, independente de reforma, já vem cercando. Então, o sistema de nota fiscal eletrônica, os sistemas eletrônicos de apuração, tudo isso já vem cercando, de certa forma. Já há algum tempo, né? Já há algum tempo, para tentar reduzir justamente a sonegação. E, obviamente, que simplificar todo o sistema fica muito mais fácil de fiscalizar. Então, ajuda também, de certa forma, a fiscalizar a sonegação.
você simplificando o sistema facilita também o lado de quem está fiscalizando, né? É muito mais fácil olhar uma regra do que olhar 27 regras e saber o que está certo e o que está errado. Então isso também com certeza vai ajudar aí a diminuir e melhorar sistemas de fiscalização. Ah, legal. Um banho de conhecimento, né? Pô, bacana. E para o consumidor final, o que você acha assim? Como que ele pode esperar esse aumento? Se ele vai ser gradual, se ele vai ser imediato e depois vai sendo baixado conforme vai se adaptando? Qual é o seu sentimento quanto a isso? A tendência é que seja gradual, até porque as alíquotas vão aumentar gradualmente. A gente não sabe, para falar a verdade, a gente ainda não tem as alíquotas. As alíquotas, como eu falei, tem uma forma de cálculo, tem uma fórmula que a lei já trouxe, mas ela é baseada em vários fatores, então ela vai ser calculada conforme os anos vão, né, passando. Então, todo ano vai ter uma fórmula, o cálculo dessas alíquotas que vai ser divulgada tanto pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor, que são as alíquotas, né, de referência. Então, assim, a tendência é que seja gradual, de acordo conforme o aumento dessas alíquotas. A alíquota também é crescente ao longo do tempo. Agora, redução ao longo do tempo, né, é muito difícil, né? A gente tem alguns casos isolados aí no Brasil, onde às vezes o governo dá incentivo e reduz imposto e aí repassa isso para o consumidor final, mas a gente sabe que nem sempre acontece, né? Eu acho que redução de tributo nesse momento é difícil. Acho que o que a gente vai ter mesmo é aumento da carga tributária. Talvez lá na frente, com melhoria de eficiência da arrecadação e tudo mais, ainda a gente consiga baixar as alíquotas de referência e aí sim ter uma redução de impostos. Mas eu acho que nesse começo é muito difícil isso acontecer. Esses aumentos, eles são disfarçados por conta da mudança, ou você vê que não, que está tudo muito transparente nesse sentido? Acho que não, acho que nesse sentido acho que vai ficar bem transparente, até porque as alíquotas vão ser divulgadas, né, as alíquotas de referência. O que acontece é que às vezes, né, alguns setores a gente sabe que aproveitam aumento de tributo, coisa do tipo, para embutir margem, né, nesses aumentos. Então, pode ser que alguma coisa fique ali meio mascarada, o aumento seja um pouco superior ao que vem de aumento de tributo, mas aparentemente, pelo que está na lei, é que para o consumidor final, raramente isso, né, fica transparente. Sim. Mesmo com essa simplificação, né, hoje a gente já tem uma legislação que já deve ter aí em torno de 10 anos, onde a gente divulga lá percentuais estimados, né, de impostos dentro daquela nota, mas ainda é muito complexo o cálculo e muito obscuro essa conta, né? Mas você está falando assim, né, de eventualmente o empresário ele embutir ali algum tipo de margem. Porém, se você pensar que nem a gente estava falando há pouco, né, que vai ter um custo operacional, porque você vai precisar eventualmente, né, de treinamento, sim, de mudança de sistema, de eventualmente uma equipe maior para dar conta de todas as variações dali para frente, pelo menos até que tudo esteja organizado. Isso tem um custo que eventualmente, além, né, do aumento de carga tributária, você também tem que repassar. Sim. Isso pode acontecer também. Pode acontecer também. Então, principalmente nesses primeiros anos a gente espera, é o que eu falei, a gente espera ter um aumento aí de complexidade momentânea, porque a gente vai ter que conviver, né, com os tributos que estão sendo extintos. Então, com certeza a gente vai ter aí um período aí que vai ficar aí com esse custo a mais. Isso aí. É um efeito cascata, na verdade, porque você aumenta a despesa administrativa, contador, mão de obra interna, aumenta tributo, aí você tem que aumentar sistema, então, e aí você vai repassar. Nos casos que vão perder, né, benefício, eventualmente investimento com logística e tudo mais, que já foi feito. E ninguém quer baixar sua margem, né? As pessoas vão querer repor e... exceto mercados onde, tipo, né, mercados que são um commodity, um produto que é muito comum, aí tem uma guerrazinha e vai ter um ajuste de margem eventualmente, mas no geral não, né? No geral a ideia, acho que muito provavelmente esse custo vai ser repassado aí para o consumidor final. Agora, falando do lado técnico, né? Eu acredito que vai facilitar um pouco mais o controle das empresas, porque hoje, se você tiver... em cada estado você estiver localizado com filial ou outras unidades, você tem que ficar controlando CND municipal, estadual, federal. Em teoria, com esses tributos, vai estar tudo unificado e vai controlar melhor, não? Eu acho que facilita, né, primeiro por aquilo, quer dizer, eu vou ter uma legislação mais uniformizada, menos... passível de interpretação, com menos né? autonomia, não só passível de interpretação, mas com menos autonomia de alteração. Hoje a gente tem, né,
Aí falando de ICMS especificamente, hoje a gente tem, por exemplo, situações onde num estado a tal operação é isenta, no outro não, é tributada. A gente tem diferenças de alíquota entre os estados. O mesmo produto da mesma natureza tem incidência de um determinado tributo em outro não. Então hoje a gente tem uma complexidade muito grande nisso, nuances muito grandes. E isso acaba, né? Na verdade, hoje a gente tem, às vezes, até problemas de interpretação se incide ISS ou ICMS em determinado tipo de serviço. Porque o ICMS, na verdade, é um imposto de circulação de mercadorias e serviços. Quer dizer, tem determinados serviços que estão, né, sob a égide do ICMS. Tem outros, a grande maioria é ISS, mas eu ainda tenho serviços ali dentro. Então ainda tem uma confusão até nisso. Com o IBS, isso acaba, né? Na verdade, eu vou até ter alíquotas estaduais e alíquotas municipais, mas é um tributo só. Não importa se é serviço, se é mercadoria, não faz diferença. Vai ter incidência do tributo, independente do tipo de transação que está sendo efetuada, se é mercadoria, se é serviço, não importa mais, entendeu? Então isso simplifica bastante também o controle das empresas mesmo. Então acho que tem esse ganho, sim. Algo mais ou menos próximo do que tem nos Estados Unidos, por exemplo? Acho que a gente está se aproximando de um modelo bem similar. Tem um percentual. Tem um percentual, a gente acho que está se aproximando de um... A vantagem nos Estados Unidos é que você tem o valor do produto e em cima dele incide o tributo, né? É que vai ser mais ou menos assim. Hoje, por exemplo, com o ICMS eu não consigo fazer essa conta. A verdade é essa, o ICMS tem por características o cálculo ser feito por dentro, ou seja, ele incide ICMS sobre o próprio ICMS quando eu faço a apuração. O IBS que está entrando, não, eu tenho o valor da mercadoria e ele vai ser aplicado ali que está ali em cima. Óbvio, né, que aí a gente tem sistema de creditamento, é um pouquinho diferente do que tem no modelo americano, mas de certa forma eu consigo ter uma noção de quanto tem embutido de imposto ali dentro. Mas não vai ficar claro, por exemplo, num produto, numa etiqueta, que nem nos Estados Unidos, onde você... Não, esse modelo não. Justamente porque eu tenho um modelo de não cumulatividade. É os $100 mais 6%. Mais 6%. Lá é muito mais transparente essa questão. A gente está caminhando para algo, né, mais ou menos... Aqui na proporção seria $100 mais 60%. Híbridozinho. Vamos lá. Bom, o tal do IVA, né, realmente ele simplifica ou só troca o nome dos impostos? Não, simplifica, né? Como eu falei, a gente vai ter legislação mais unificada, menos autonomia para os estados. Só explicando, o IVA, ele é um termo internacional para impostos, né? É um imposto de valor agregado, né? Exato. É o imposto total da incidente ali dentro do serviço ou mercadoria. É o modelo que a maioria dos países, né, especialmente países desenvolvidos, utilizam, né, na Europa, nos Estados Unidos, é um modelo que se utiliza na grande maioria dos países. Mas simplifica, sim, com certeza. A gente tem simplificação tanto da quantidade de tributos, né, reduz pela metade, né, cair de 4 para 2 tributos. Já é um ganho. E reduzo também as regras, como eu falei, agora é tudo não cumulativo. A gente tem uma legislação mais unificada para todos os estados. Tem autonomia para os estados legislar sobre, né, alíquota, para os municípios também? Tem, mas tem uma autonomia mais restrita. Já está previsto na lei que toda a legislação vai ser, principalmente do IBS, por um comitê gestor, formado por representantes dos estados, mas é o que hoje a gente tem, por exemplo, no CONFAS, que é vamos dizer assim, uma associação das secretarias de fazenda estaduais, mas CONFAS regula muito mais regras gerais, né, briga entre os estados, coisa do tipo. Mas a verdade é que cada estado tem sua legislação, né? Então isso acaba. Na verdade, se a gente fosse fazer uma analogia, só fica o CONFAS. Não tem mais nada nas secretarias assim, de autonomia. Claro, não vai ser tão simples assim, mas de certa forma a gente está simplificando inclusive essa estrutura de criação de legislação, de autonomia para legislar sobre esses tributos, né? E agora vamos falar um pouquinho do que circula na mídia, o que chega na população, que são os mitos e fake news. As polêmicas, né? No início do ano, ou do ano passado, não me recordo bem, teve a questão da fake news ou má interpretação da tributação do Pix. E aí isso gerou um barulho muito grande e rapidamente foi explicado, né? E viu que não seria dessa forma, até por conta do efeito que deu, né?
explica um pouquinho da reforma tributária, assim, o que estão falando por aí que é mito, que é fake news, e para acalmar, né? Eu acho que assim, não que é uma fake news, mas é um mito de que, como eu falei, a reforma não vai resolver todos os problemas. Nosso ambiente tributário ainda é muito complexo, né? Eu falei né, que no Brasil aí a gente tem 90 tributos. Claro que, né, de novo, são coisas às vezes muito específicas, para setores específicos, mas existem. Existe um levantamento do IBPT, a gente criou mais de 500 mil leis tributárias desde a promulgação da Constituição em 1988. Então, de 1988 a 2024, se você fizer uma conta lá, a gente tem uma média de 3 alterações só tributárias. A gente tem uma média de 3 alterações por hora útil. Então, assim, é uma loucura, um manicômio, né? Como alguns tributaristas falam, é um manicômio tributário, porque é impossível alguém acompanhar todas as alterações de legislação tributária. Obviamente que, né, dessas 500 mil, tem muita legislação que se sobrepõe, fala do mesmo assunto, regulamenta um assunto ou outro, tudo, mas é muita coisa, é um absurdo. O mesmo instituto, eles têm um levantamento, a gente gasta em média por empresa 2.600 horas por ano só para compliance fiscal. A gente está falando aí de, né, se eu for falar de dia útil e alocar uma pessoa que tem 200 horas por mês, ela vai trabalhar, né, o ano inteiro para a Receita. Então, assim, é muita coisa, é muita legislação. Dessas 500 mil leis tributárias hoje, a gente tem, as empresas estão sujeitas a, sei lá, 20 mil leis. Quer dizer, a 2 mil leis. Hoje a gente tem, dessas 500 mil que foram publicadas, tem 28 mil que estão vigentes ainda hoje. É muita coisa mesmo assim. Então, assim, não só o que foi publicado nesses últimos 25, 30 anos aí, mas hoje a gente tem muita coisa em vigência também. A gente está falando de quase 30 mil normas tributárias ainda em vigência. Cada empresa está sujeita aí a mais ou menos 2.500 normas tributárias. Imagina como você mantém, né, compliance. Então, assim, acho que um mito talvez seja de que a reforma tributária vai resolver tudo isso. Não vai. A reforma tributária a gente está falando, inclusive, de alguns tributos que ela vai, né, simplificar. Claro que esses tributos representam aí, sei lá, 75% de toda a complexidade de movimentação, principalmente de recolhimento, pagamento de imposto, obrigação acessória das empresas, mas também não vai acabar assim da noite para o dia com tudo isso, né? Isso acho que é um dos mitos aí. Bom, onde o público pode saber mais sobre a reforma tributária, como é que eles fazem para conhecer os efeitos, os possíveis efeitos, impactos? Conta um pouquinho pra gente aí sobre a TX. Manda mensagem lá no Fábio Yamamoto oficial, underline oficial. Toma mais um. Só mandar lá, entrar em contato com a gente também, grupo TX Oficial, no meu perfil, Fábio Yamamoto Oficial. Como eu falei, acho que a gente ainda tem muito pouca coisa, para ser sincero, assim, de legislação, como eu disse, regulamentação nenhuma. Né, estados e municípios ainda não se movimentaram nesse sentido. Na verdade, estão esperando, né, Receita Federal, legislação federal começar a se movimentar. Acredito que isso deva começar a acontecer agora, o ano que vem. Né, 2026 é um ano de transição. Então, muita coisa deve ser publicada o ano que vem. O ano que vem deve ser um ano bem agitado nesse sentido, na publicação de regulamentação das normas, de como vai funcionar, como eu falei da questão de split payment, arrecadação, obrigação acessória, tudo isso vai ficar para o ano que vem. Então, acho que a gente vai ter ainda muita coisa, aí, muita água para rolar, principalmente durante 2026 aí. E nos outros anos também, né? Porque o IBS, na realidade, entra, né, de fato em 2029. Então, ele vai ficar ali também de 26 até 28, né, meio em transição também, com alíquotas simbólicas, e em 29 começa. Então, assim, acho que vão ser 3 anos aí de muita movimentação nessa área legislativa, e vai ser um ano de... Acho que os próximos anos também vão ser anos de muita briga, porque tem muita coisa ainda que está... incerta, e a gente falando de novo de incentivo fiscal e de tudo mais. Duvido que as empresas, principalmente empresas que têm incentivos muito grandes empresas, vão simplesmente aceitar passivamente,
perder incentivo, perder benefício, esse tipo de coisa, né? E até dando um recado pro nosso público, a TX ela tá um passo à frente, ela já começou a fazer todos os testes, parametrizações dos layouts, já estamos dando treinamento para os nossos sistemas, ajudando a customização dos sistemas dos nossos clientes. Conforme os sistemas que a gente opera vão saindo as atualizações, os layouts, a gente já está fazendo os testes, já está fazendo as críticas, nós somos pioneiros aí nessa adaptação à reforma tributária e, assim, deixo o convite para vocês conhecerem um pouco mais aqui da TX, tá? Fazer contato conosco e para que a gente possa te ajudar a seguir o melhor caminho possível e menos doloroso. Doloroso sempre vai ser, mas enfim, o que você vê que esse sistema tributário efetivamente, né, vai ser mais moderno, vai melhorar ou ele é só uma bagunça diferente? O Brasil... eu acho que vai melhorar, eu tenho uma esperança de que vai melhorar, acho que é um caminho de melhora, acho que a legislação da forma, né, o que já saiu, o pouco que já saiu, a legislação busca modernizar, sim, o nosso sistema tributário. Como eu falei, acho que a gente está indo para um modelo muito parecido, né, mais parecido com outros países que têm imposto, né, único, imposto de valor agregado. Então, acho que, sim, a gente está num caminho de modernização. Óbvio que, né, a gente tem aí todo o nosso histórico que não ajuda muito. E que a regulamentação também pode, na verdade, acabar, ao invés de melhorar, estragando algumas coisas que vieram para melhorar. E por tudo que você falou até aqui também, tem uma questão prática, né, de melhoria do processo, porém já automaticamente vem um incremento de custo, né? De algo que já é extremamente alto se a gente comparar com outros países. Porque a gente não vai fazer a transição ou a virada de chave de uma vez, né? Talvez fosse... né, mais, vamos dizer assim, não mais fácil, mas talvez fosse mais doloroso por um curto prazo, mas a gente talvez se adaptasse mais rápido. A gente tem um prazo longo aí de adaptação, de virada de chave. Eu acho que nem seria possível fazer isso no Brasil, então por isso que a gente vai ter aí um sofrimento aí. Os próximos 5 anos aí realmente vão ser bem difíceis, porque muita coisa vai piorar antes de melhorar. Essa é que é a verdade. Então, a gente vai ver, sim, gente se descabelando aí antes da coisa ficar redondinha. Bom, nós temos aqui, né, muitos clientes internacionais, a gente sabe quão complexo é. Sim. Bom, é complexo para a gente explicar entre a gente para qualquer um, para o brasileiro. Mas a gente explicar pro gringo é muito mais difícil. Porém, vem essa questão, eventualmente, de um custo adicional, né? De um país que já é extremamente caro. Você vê que essa reforma, ela vai facilitar, né, a entrada, o investimento do capital estrangeiro ou não? Eu acho que sim, acho que pode sim facilitar. Mas a gente tem um ambiente de insegurança jurídica, na realidade, né? Então, toda alteração, eu acho que nesse começo... talvez o investimento de capital estrangeiro fique receoso, porque toda alteração, principalmente uma alteração dessa magnitude, num país que historicamente tem grandes problemas de segurança jurídica, pode ser que, né, fique um pouco mais restritivo, para falar a verdade. Acho que eles estão vendo com bons olhos, pelo menos notícias que a gente vê, pessoas que conversam... empresas estrangeiras estão vendo com bons olhos, né, essa mudança e o caminho que está se tomando, mas talvez nesse começo ainda fique mais difícil, porque ainda vai ter muita insegurança do ponto de vista jurídico, tributário, né, especialmente com o nosso histórico. Então, de novo, acho que vai piorar antes de melhorar. Então, acho que esse começo acho que vai ter ali uma reticência ali, um medozinho de, putz, tá mudando muita coisa, vamos dar uma esperada. Bom, a gente nas últimas semanas, principalmente, mas nos últimos meses a gente vem estudando, conversando bastante sobre isso, falando com parceiros também, tributaristas, sim, com empresários, com advogados, e a gente vê, né, que eventualmente existem oportunidades para quem se antecipa. O que você vislumbra nesse sentido para o empresário que, né, quer ainda, a gente está já, né, As vésperas. As vésperas da virada, mas
que ainda daria para o empresário antecipar no sentido de ser beneficiado perante aqueles que não vão fazer essa antecipação desse entendimento? Bom, primeiro se preparar para adaptar sistemas, para adaptar a parte operacional. Uhum. O que a gente tem visto é que tem muitas empresas que não estão nem olhando. Tá. Tem empresas que vão ser impactadas e que não estão nem sabendo. Então a primeira coisa acho que é isso. Acho que o primeiro benefício de se antecipar vai ser não sofrer lá na frente. Uhum. E outra que acho que tem um planejamento para ser feito, porque a gente tem já na lei categorias de tributos, códigos, NCMs lá, né, falando tecnicamente, de produtos que têm benefícios ali de redução da alíquota. Algumas empresas podem aproveitar aí o momento para revisar isso e ver se dá para fazer algum tipo de enquadramento diferente para ter algum incentivo, para ter algum benefício, na verdade, do que já está na lei. Então, assim, se antecipar nesse sentido, pode ter alguma oportunidade ali para ter redução de tributo, alguma coisa do tipo. Planejamento tributário em si, eventualmente construção de holding, existe algumas formas do empresário se blindar no sentido de evitar um custo maior? Existem, porque além da reforma tributária, a gente também está com uma legislação aí pendente, em andamento, que provavelmente vai ser aprovada, que vai mudar regras de tributação, tanto de pessoa física, quanto de distribuição de lucros das empresas, né? Tributação sobre dividendos. Então acho que tem um planejamento também para ser feito, não só na parte operacional de venda, né, como eu falei, de enquadramento de mercadoria eventualmente, mas até na forma de distribuir resultado, coisa do tipo. Então acho que tem um planejamento sim que os empresários podem fazer e se antecipar agora, porque, de novo, a legislação já passou no Senado, ela está no plenário para ser aprovada e provavelmente vai ser aprovada porque governo, oposição, todo mundo é a favor. Então muito provavelmente deve sair esse ano ainda e a legislação já vai alterar as regras para o ano de 2026. Então é importante estar atento aí também a isso. Agora, se a gente for falar para os novos futuros contadores, a tendência é que isso venha trazer uma facilidade técnica, né, de análise, interpretação, mitigue os erros dos prestadores de serviço na hora de calcular os impostos. E aí, o que você enxerga como oportunidade profissional? Assim... Fala pro seu filho. Meu filho tá fazendo contabilidade. Eu acho que ainda tem muito campo de oportunidade dentro da área, porque apesar da gente estar simplificando a legislação, a parte de enxugando alguns tributos, ainda tem muita interpretação. A gente tem ainda muitas nuances, a gente ainda tem muitas brechas, falando até de questões que hoje, que não estão, na verdade, dentro da lei, mas que abrem oportunidades, por exemplo, avaliação de contrato de prestação de serviço ou de fornecimento. Isso é uma coisa que não está diretamente prevista na lei, mas a forma como você firmar os contratos hoje, antes da entrada da lei, podem te gerar benefícios lá na frente. Então, acho que tem muita interpretação dentro de qualquer legislação que a gente tem aqui. Aí não estou nem falando de Brasil, de qualquer lugar do mundo. A legislação sempre tem, né, um viés ali interpretativo, então acho que ainda tem muita oportunidade aí de trabalho e de planejamento para as empresas. Aí voltando um pouquinho até na questão do planejamento, até de estruturação de forma de negócio, de contrato, de redação e tudo mais. A gente teve isso lá atrás, há 20 anos atrás, né, com a entrada lá, onde a gente ficou lá com aquele RTT, com regime transitório. Muitas empresas ganharam muito dinheiro ali justamente nesse planejamento, em olhar o período de transição e planejar a forma como elas faziam o negócio, como assinavam contratos, e ganharam muito dinheiro ali naquele período. Eu acho que tem uma oportunidade de novo de fazer isso agora. E eu acho que vai ter sempre. Acho que a gente tem aí, né, complexidade legislativa. Tem emprego garantido aí pro pessoal para bastante tempo. No Brasil, com certeza. Investimento preventivo agora em contratos e tributário é importante. Crucial. Eu acho que para quem quer ter uma eficiência. Acho que as empresas precisam procurar, eventualmente, advogados, aí, especialistas, contadores especialistas no assunto, para olhar bem para a forma, de novo, para a forma como eles estão fazendo as vendas, negócios, enquadramento de tributos, mas também olhar para a questão contratual.
também é um item importante aí para ser analisado. Aí. Eu acho que um dos pontos que o empresário ele deve se preocupar são com os contratos novos, para que ele consiga ter dentro do contrato a previsibilidade do impacto da reforma tributária. Porque o Fábio vai poder falar muito melhor que eu, você consegue, nos contratos antigos, conseguir adaptar o preço ou fazer uma majoração por conta da mudança da reforma pela questão constitucional, né? Foi uma imposição e não foi nada que você conseguisse ter comando sobre isso, né? E agora não, agora já é sabido, então os contratos eles devem prever esses impactos bem claros para não gerar nenhum tipo de disputa judicial, né? Sim, para não gerar perda, né? Eventualmente, para que consiga justamente repassar para eventualmente para os clientes um aumento de carga, né? Acho que isso é importante também. Então, não só eventualmente para economizar imposto, para ter algum tipo de benefício futuro, mas também eventualmente para a questão comercial. A questão do IR para distribuição de dividendos acima de 50 mil, acho que 15%, é isso? Já 10%. 10% já está pacificado? Já vai estar... Não, ainda não foi aprovado, né? Não? Na verdade foi aprovado pelo Senado, mas ainda falta aprovação na Câmara. Acho que vai ser aprovado, assim. Como eu falei, oposição e governo, elas são favoráveis à aprovação, porque revisa isso e revisa a tabela de IR também, quer dizer, tem outras alterações lá dentro. E a questão, na sua opinião, da discussão, né, do pagamento em duplicidade desse imposto de renda, uma vez que você já tem o pagamento de 33% sobre o lucro da empresa? Então, isso vai gerar provavelmente discussão, mas isso já existia, se eu não me engano isso mudou em 91 ou 92, antigamente já se tributava dividendo no Brasil. A legislação veio, na realidade, para isentar a tributação de dividendos. Porque foi considerado justamente que havia uma mas ficou duplicidade. durante muitos anos. Eu acho que vai gerar discussão, né, para frente, mas eu acho que, né, na verdade, assim, o legislador aparentemente está bem tranquilo com relação a se defender nisso. Porque ele está falando de taxação adicional sobre, né, grandes rendas. Por isso ele colocou a limitação lá de 50 mil, então ele não está na alegação, ele não, na cabeça do legislador, ele não está tributando de novo, na verdade ele está fazendo a tributação adicional sobre o excesso de riqueza, vamos dizer assim. Tanto é que não só a tributação do dividendo acima de 50 mil, né, o limite de 600 mil ano, mas também uma outra tributação adicional do que exceder 600 mil de renda no ano até 1.200.000. Ele vai ter mais 10% de acréscimo, na verdade, no recolhimento. Então, o valor pode ser de 0 até 20, dependendo da forma de retirada. E acima aí, de 1 milhão, que você falou de 500, não, de 600 a 1 milhão? O teto é 20%. O teto é 10%. É porque essa tributação 10 adicional... ou 20, desculpa, nem... Não, é que assim, a tributação... Até 600 não tem. A tributação de dividendo... 600 não tem. A tributação de dividendo é acima de 50 mil por mês. Isso, dá até 600 Dá anual 600. não tem. Então, se você retirar 50 mil por mês, você vai tributar 10%. Acima de 50 acima mil. De 50. Acima De dos 50 600. mil e um para cima. Isso. Então, se você ganhar 601, você vai tributar 10%. Tá bom. A partir dos 600 mil, você tem ainda uma alíquota progressiva de mais 10%. Então, ela varia de 0 até 10%. Então, até 600 mil, você não tributa anual. Abaixo de 600 Abaixo mil, de você 600 não tributa. não. A partir de 600 mil e um, você vai tributar 10%. Até 1 milhão e 200. Até não. Aí de 600 mil e um para cima, você ainda tem uma tributação a mais de que varia de 0 a 10%. Ela é progressiva. Tá. Então você faturou, você teve um rendimento anual. Porque aí não é distribuição de dividendo, aí é rendimento. Aí é uma alíquota adicional do imposto de renda da pessoa física. Então você teve um rendimento de 700 mil, a alíquota vai ser um adicional que, sei lá, vai ser um X% progressivo. Se você teve um rendimento no ano de 1.200.000, é mais 10%. Você tributou 10% do dividendo e você tributou a renda. Vai ser sempre limitado a 20%. Então, por exemplo, só para diferenciar, se você teve rendimentos de 1.200.000 no ano, mas não teve dividendo, foi rendimento de, sei lá, qualquer outro tipo de rendimento, você vai tributar o IR de pessoa física normal mais 10%, porque você está no teto do limite. Tá?
Então, se você recebeu, por exemplo... Mas isso para uma pessoa seletista também? Seletista também. Então ele vai ter lá os 27,5 mais 10? Mais uma alíquota que vai de 0 a 10. Então, se ela recebeu 700 mil no ano como CLT, ela vai ter a alíquota do imposto de renda normal, mais um acréscimo que varia de 0 a 10%. Então, 700 mil, sei lá, deve dar mais 1%, mais 1,5%, alguma coisa assim. 1.200 é o... 1.200 é o teto. A alíquota está limitada a 10%. E aí no ajuste anual, se você tiver muita despesa que sejam dedutíveis, você consegue restituir parte desse valor. Isso, você consegue restituir parte desse valor. É que já acontecia, né? Só que vai ter... Essa regra para quem é seletista ganha 1,5 milhão, vai ter os 27,5 mais 10. Exato. E aí se você ganhou, por exemplo, 700 mil de dividendo e mais 700 mil de renda, você vai ter as duas. Você vai ter 10% sobre os 700 mil de dividendo e sua renda combinada foi 1,4 milhão. Então você vai ter mais 10% sobre a sua renda total. Então até o sócio empresário que entra como dependente da esposa que é CLT para ganhar um benefício, ele vai acabar perdendo e vai ser mais vantajoso fazer individual, né? Vai somar renda. E a outra dúvida era assim, era anual mesmo a consideração. Então não importa se a pessoa ganha 45 todo mês como distribuição de dividendos e em dezembro ela recebe 100 mil. Não importa. Se a soma do ano der mais de 500 mil, é que a retenção é igual ao salário. 600. É que a retenção é igual ao salário. Então você recebeu 55 mil no mês, vai fazer a retenção naquele mês. No outro mês você recebeu 40, naquele mês você não tem retenção. E vai fazendo assim ao longo do ano. Depois no final do ano, deu mais de 600 mil... Aí paga sobre tudo. Aí paga sobre a diferença do que não recolheu. Do que não teve retenção ao longo... É igual o IR normal. É mais uma oportunidade para a gente tirar dúvidas dos nossos clientes, né? E é uma forma de... Por isso que eu falo, a alegação do governo é de que ele está... né, do legislador ali é de que ele está fazendo um imposto, na verdade um adicional sobre grandes rendas. Essa é a justificativa, né? E existem maneiras de você se organizar de forma a minimizar esse impacto? Que nem eu tinha mencionado, por exemplo, eu vi alguma coisa com relação a holding. Existem algumas formas de transferir parte dos rendimentos, se forem rendimentos que vão ser destinados para investimentos, eventualmente deixar numa holding, eventualmente fazer alguma movimentação, né, desses recursos que não vão ser renda para você utilizar no dia a dia, eventualmente que vai ser para um investimento, dá para formatar alguma coisa, né, numa forma de holding familiar, algo do tipo. Então, tem algumas estratégias, precisa ser feito um estudo, tem alguns planejamentos para você tentar evitar essa tributação dentro, né, dentro da lei, dentro do limite legal aí. De maneira simplificada, você abre uma holding e você quer comprar um apartamento. Então, às vezes, é melhor você transferir para a holding esses dividendos e comprar esse apartamento em nome da holding, do que... Porque aí você capitaliza isso, né? Eventualmente a holding vai precisar ter participação de onde vem a renda de dividendo, claro, tem toda uma estratégia e toda uma estrutura societária para ser montada, mas é possível. Tem impacto agora também na questão do aluguel, né? Tem impacto na questão do aluguel. A reforma tributária traz a tributação sobre locação de imóveis, né? Algo que não existia. Na verdade, a gente tributava PIS e COFINS sobre rendimento de imóvel. Vai ter tributação de IBS, que seria o equivalente a ISS e ICMS, que hoje não tem. Claro, tem umas regrinhas lá também, né? Tem que ser mais de 3 imóveis, tem um valor mínimo anual, tem que superar esse valor, então tem lá umas regras, mas pessoas que fazem muita transação de locação de imóvel precisam estar atentas a isso. Que vai ter tributação. Mas nós da TX sabemos fazer esse cálculo. Bom, vamos lá. Vamos pro bate-pronto aqui, as perguntas rápidas, respostas rápidas. Aliás, eu vou olhar daqui a pouquinho, vou ver porque eu tinha colocado lá para o pessoal fazer pergunta. Um mito sobre a reforma que você gostaria de derrubar? Acho que é isso. Acho que a reforma não vai resolver o manicômio tributário que é o Brasil. Mas você acha que isso é um mito? Porque alguém falou que ia resolver? Muita gente tem esperança, especialmente pessoas que estão fora do meio e tudo, tem a esperança de que a reforma tributária acaba com tudo, agora vai melhorar, vai ser o salvador de tudo. O maior erro que o empresário pode cometer nesse momento? Não se preparar, deixar para lá. E a gente tem visto isso em muitas empresas. Reforma tributária, não, isso não...
não tem impacto para mim, ou então estão fazendo aí o meu sistema, o pessoal já vai entregar. Não, precisa se preparar, se planejar. Inclusive para identificar a oportunidade. Mas assim, vamos lá, né? Até pra gente ser justo aqui. Você, que é especialista, por exemplo, ainda não tem certeza de muita coisa. Sim. Né? As coisas vão mudar a partir ali, sei lá, provavelmente de 1º de janeiro. Bom. Certo? Uhum. Não tem ainda essa questão também, como é que eu me preparo pra alguma coisa que eu nem sei o que vai acontecer? Tem, mas é que tem coisas que já dá para começar a planejar. Existem itens ali dentro do que já tem publicado, né, na lei, na emenda constitucional, que já dá para começar a se planejar. Como eu falei, enquadramento de produto, eventualmente redação de contratos, especialmente se vão ser renovados contratos, coisa do tipo. Acho que isso dá para começar a se planejar. Algumas alterações de sistemas já tem que começar a fazer, porque o ano que vem, apesar de ser um período de transição, a gente vai ter o destacamento simbólico do IBS da CBS nas notas. Então tem coisas que já precisam começar a ser feitas. Esse planejamento, por exemplo, que não está com a reforma tributária, mas é uma legislação que vem aí com tudo junto. Esse planejamento, né, de tributação de imposto de renda, esse tipo de coisa, também já dá para começar a fazer e tem que começar a ser feito agora, porque o ano que vem, se a legislação realmente for aprovada ainda esse ano, ela já começa a valer o ano que vem. Uhum. Então tem tudo isso que dá para começar a se preparar. E tem muita gente de duas coisas. Tem empresas que nem sabem, principalmente empresas pequenas que não são do Simples Nacional, mas são empresas menores e não estão se preparando, não estão preocupadas. Eles acham que é só uma obrigação do contador ou do sistema e tudo mais e estão deixando para lá. E tem empresas que estão até de olho nisso, mas elas estão na esperança de que, não, isso aí não vai começar, tá muito bagunça, não vai entrar agora, vai ser adiado. Então tem os dois casos aí. Eu acho que não vai ser. Em uma palavra, sistema tributário brasileiro hoje. É um manicômio. E uma palavra, o que você espera para o futuro? Melhoria. Acho que é uma esperança. Acho diferente de solução. Não é uma solução. Acho que vai melhorar. Eu tenho esperança que vai melhorar, como eu falei. A gente já está no caminho certo para simplificar, para melhorar. Eu acho que tem uma esperança aí. Acho que a gente começou. Como eu falei, tem que começar de algum lugar. Não dá para resolver tudo de uma vez. Você acha que então vai ser um Brasil mais justo? Acho que sim. Acho que a tendência é que seja. Uma das coisas que a gente não comentou da reforma é a forma de arrecadação, né? Hoje a gente tem o sistema de recolhimento dos impostos, que o imposto ele é feito o recolhimento na origem, ou seja, de onde sai a mercadoria ou prestação de serviço. Claro, tem algumas exceções, a gente tem exceções inclusive na lista de serviço, de construção, de montagem de determinadas coisas. Mas via de regra, a tributação hoje é feita na origem. E isso é um dos motivos da guerra fiscal. A legislação da reforma tributária muda isso. Então, a tributação, né, das transações vai ser feita no destino. Ou seja, vai privilegiar a arrecadação do consumo. Por isso que um dos fatores que acaba com a guerra fiscal é isso. Eu não tributo mais onde a empresa está instalada, a indústria produz. Eu vou tributar no destino da mercadoria. Então, a tributação vai ser feita lá onde está o comprador do serviço ou da mercadoria. Então, isso acho que é uma alteração importante. E é uma alteração que é um dos argumentos também da reforma de justiça e transparência. Vai privilegiar o consumo e não onde as empresas estão instaladas. Né? Mas você acha que vai privilegiar o consumidor, uma vez que a gente está falando que vai ter impacto financeiro no bolso dele? O consumidor final não, mas eu digo a transparência de onde vai ser feita a arrecadação e transferir para o Estado consumidor a arrecadação daquele tributo. Acho que é nesse sentido, não de benefício de reduzir imposto, nada disso. Tira de um lado e põe do outro, é isso? Mais ou menos. Agora, vou dar um desafio para ele. Se você fosse o ministro da Fazenda por um dia, quais ações que você tomaria? Deixa eu ir pegando aqui o que, se a gente recebeu perguntas. Quais ações? Nossa, é muito difícil, viu? Assim... Talvez uma ação que beneficiaria de forma geral. Eu acho que assim, juros. É difícil de mexer nisso, porque envolve uma série de questões, né, macroeconômicas.
Mas taxa de juros muito alta do jeito que a gente tem hoje é um veneno para a economia, né? A gente tem impacto negativo em tudo disso. Encarece investimento, encarece aquisição, financiamento fica difícil, né? Fica caro. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que para ser bem sincero, não importa o governo que passou, eu acho que sempre foi prioridade dos governos, esquerda, direita, não importa. Eu acho que isso sempre foi prioridade dos governos. E eu acho que é isso também que eu focaria, em tentar manter a taxa de juros o mais baixa possível. Isso é uma coisa que é bastante nociva e é um veneno para a economia de qualquer país. E com isso você atrairia novos investidores, né? Novos investidores, capital externo sim. que... porque hoje eu atraio com juros altos capital especulativo, sim. Essa é a verdade. Eu atraio investimento de curto prazo para quê? Para aproveitar a alta taxa de juros para fazer arbitragem. O cara capta 4% ao ano lá e investe a 15% aqui. Tendo juros baixos, eu atraio, né, capital de investimento mesmo. Então, sim. Isso, né, é um benefício para a fomenta a economia, né? Gera emprego. Vieram 2 perguntas aqui, mas assim, meio que você já respondeu. Mas por que essa mudança agora, você acha? Por que a mudança agora? Na verdade, é uma mudança que a gente vem esperando já há décadas, né? Há muitos anos já se fala sobre reforma tributária. Vou mudar. Por que ainda não aconteceu? Por que não aconteceu até hoje? Talvez porque não tivesse unidade, assim. Acho que agora todo mundo viu que precisa. Tanto que a reforma passou de certa forma, assim, não unânime, mas com ampla maioria. Então, uniu o governo, oposição. Eu acho que... Assim, o porquê exatamente, não sei, mas é algo que já se esperava há muito tempo, né? Talvez uma das coisas que explique foi diversas ações que começaram a ser transitadas e julgadas e que geraram um rombo econômico para os governos, né? Por conta da restituição de valores que foram calculados a maior. Então, o contribuinte ele pagou valores a maior e agora ele está se restituindo. E com isso você diminui a arrecadação, né? Você está tomando crédito, utilizando esse crédito. Então não sei se isso foi algo impulsionador aí para acelerar, né? Pode ter acelerado, mas é uma coisa que já vem sendo discutida há, sei lá, 20 anos, desde que eu lembro. A outra pergunta aqui você já respondeu, que perguntaram justamente do bolso do consumidor final, mas eu vou aproveitar o gancho do que o Gabriel falou. Né? Hoje, quando a gente faz a parte tributária de um cliente, de uma empresa, a gente eventualmente aproveita alguns créditos. Como é que vai funcionar no momento que o imposto for extinto? Como é que você vai se creditar de alguns impostos que, por exemplo, não existem mais? Tem um período, né? Aí tem um período de transição que está na lei. Ele vai até 2032 mesmo, 2033 acaba. Uhum. Então as empresas, na verdade, precisam correr. Mas, de novo... Eu acho que vão ter ações judiciais aí correndo a rodo. Por quê? Porque além do saldo que vai ficar desse período que vai precisar ser aproveitado até o momento, né, da extinção final aí desses tributos, tem benefícios e tem créditos que estavam aí previstos para serem compensados, para serem diferidos por, sei lá, 40, 50 anos para frente. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que a gente tinha um incentivo fiscal, eu já saí de lá tem 15 anos, mas era um incentivo para 60, ou seja, eles ainda têm 40 anos pela frente de incentivo, aí 45 anos desse incentivo. Como é que vai ficar isso, né? Era um incentivo de diferimento, o imposto acaba, e aí? O que eu faço agora? Então, assim, duvido que as empresas vão simplesmente aceitar passivamente. Perder. O cara correu 1/4 do prazo só. Até 2032 ele vai correr 1/3 desse prazo. Vai ficar 40 anos perdido. Acho muito difícil a empresa simplesmente falar, tá bom, deixa pra lá. Então, acho que ainda vai ter uma guerra aí. Mas, em teoria, tem um período de transição. Mesmo depois da extinção, existem mecanismos ali na lei para fazer compensação e recuperação desses tributos aí, desses saldos que ficaram. Uma possibilidade vai ser a restituição? Uma possibilidade de restituição. Na verdade, até dentro da lei, um mecanismo de restituição, em teoria, ele está mais simplificado. Ele fala de prazos bem mais curtos do que a legislação prevê hoje. De restituição de pagamento mesmo. Obviamente que a gente sabe que restituição às vezes vem em forma de precatório, vem em outros formatos que às vezes é difícil de receber, mas, em teoria, o que está na lei lá, ele simplifica um pouco a forma de receber essa restituição desses saldos que ficaram aí para trás. Bom, a gente está entrando num ano
específico aí 2026, né? Eleição Copa. Você vê possibilidade eventualmente de algum parcelamento especial? E até pra frente, como é que fica isso também? Você já tem alguma ideia? Não, a gente tem historicamente tido, né, a cada, 2 anos, uns programas de parcelamento. Pode ser, eu acho que assim, os governos no geral fazem isso em momentos ou de queda de arrecadação ou em momentos de transição, então pode ser que exista, assim, a gente não sabe, né. Historicamente a gente viu acontecer, a cada 2, 3 anos aí vem um parcelamento especial, alguma coisa do tipo. Eu acho que o planejamento não pode ser feito em cima disso, mas a possibilidade de acontecer é grande. Tivemos uma aula hoje aqui, né? Quanta informação. A gente vem falando sobre, né, essa questão, como eu mencionei, em reuniões, em discussões com clientes, com parceiros e tudo mais, mas estar aqui, perguntar e ter a oportunidade de discutir sobre isso é muito agregador. Valeu, obrigado por ter se disponibilizado, né? Pegou esse trânsito todo da sala do lado até aqui. O nosso estúdio. Para quem quer repetir aqui, para quem quiser, né, entrar em contato, seguir, te Fábio fazer Yamamoto, perguntas. _oficial, pode mandar mensagem, perguntar, tirar dúvida, entrar também lá no nosso perfil, na TX também, fica à vontade e vamos lá, a gente tá aí para ajudar. Para quem ainda não nos conhece, eu sou o Samuel Lopes, sou sócio da TX. Instagram Samu Lopes Oficial, TikTok Samu Lopes _oficial. Esse aqui é o Gabriel Mendonça, mas no Instagram é Gabriel Mendes Curvelo. Esquisito, né? É carioca, né? Carioca é diferenciado. Quer se esconder, né? Gabriel, para quem ainda não conhece, é nosso diretor de outsourcing. A gente importou ele do Rio de Janeiro, tirou ele lá da Deloitte. O Rio de Janeiro fez assim, leva, vai. Tirou ele da Deloitte, depois de 9 anos de Deloitte, veio para cá e já tá com a gente há 5 anos, ou seja, né? A gente já tem muita história aí e teremos muito mais, se Deus quiser. Para você que tá acompanhando a gente até aqui, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar. Depois vocês imaginam a quantidade de cortes que a gente vai tirar desse episódio, hein? É muita coisa interessante e tem muito empresário que tá aí esperando e não devia, de verdade. Ninguém vem aqui no TXCast sem levar, né, um presentinho, uma surpresa, né? Logo na minha vez vai ter que ser esse presente. Vai ter que ser um presente especial, diferenciado. Meu Deus. Pra variar, a gente sempre faz, né, uma lembrança personalizada. Exato. Vou pegar aqui, já sei como é que funciona, mas já espero esperando que a canequinha. Já espero uma coisa que não seja a caneca, obviamente, né? Ó, coisa da Manu. A Manu que fez aqui, ó. Olha a ideia da Manu, olha só. Ó, não é a cara dele? Põe do lado aí pra gente tirar uma foto. Personalizado, ó. Põe do lado pra gente tirar uma foto, que é muito parecido. Eu só tenho que limpar aqui o bigodinho agora. Tá vendo? Não tem mais. O duro é o pessoal da Panko roubar o nosso garoto propaganda, né? Panko. É complicado. Panko, vem Patrocina patrocinar a gente, nós aí, ó. No mínimo, né? Patrocina. Ou contrata o nosso serviço pra reforma tributária. Ou pra tirar foto dele. A gente também aceita. Fazer um live action aqui, ó. Só o bonequinho não, né? Tá na moda, não é? Fazer. Obrigado. Valeu. Conheço só há Valeu. mais de 20 anos, a gente trabalha junto, sócio há 13, e todo dia a gente aprende um com o outro sempre, né? Legal. Mas a gente briga também, viu? Faz parte de qualquer relacionamento saudável, né? Valeu, galera. Muito obrigado, de verdade. De novo, vai lá, comenta, compartilha, segue a gente. Grande beijo. Obrigado.